Muito boa tarde, pessoas. Hoje a gente vai dar início aos nossos conteúdos, tá? Vamos conversar sobre dicas essenciais para uma venda de sucesso, né? Vocês vão passar a receber também os conteúdos da minha matéria, né, de RH. Vai ter uma musiquinha de fundo, que é a minha bebê que está assistindo TV, mas acho que vai dar para vocês conseguirem compreender, tá joia? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de lembrar vocês da última aula que nós tivemos sobre vendas, né? Teve a pirâmide de Maslow, o que é vender, se vocês se recordam o que é vender. Caso ninguém lembre mais, dá uma volta lá atrás, tá certo? Que nós conversamos sobre as vendas em si, né? A hierarquia da pirâmide de Maslow, preço, produto, praça e promoção. Qual é essa hierarquia da pirâmide de Maslow? O que ela prega, certo? E hoje, dando início ao nosso assunto, nós vamos ver as ferramentas para uma venda de sucesso, tá? Quais são as ferramentas para uma venda de sucesso? Primeiro de tudo, a gente tem que ver no nosso compromisso com relação ao processo de vendas, tá? Que é o tirar pedidos, trazer soluções para o cliente. Para a gente ser um vendedor, é preciso que a gente trabalhe para o cliente, ok? E o primeiro de tudo é desenvolver a nossa autoconfiança, tá? Se nós não confiarmos no que nós estamos dizendo, se nós não confiarmos que nós somos capazes de fazer, o cliente também não vai acreditar no nosso produto, isso é fato, tá? É muito importante que a gente consiga compreender que a gente tem que conhecer os nossos limites, descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos e potencializar, tá? Potencializar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos cada vez mais. E a gente tem que utilizar, isso é sempre, tá, gente? Isso é tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal. A gente tem que utilizar os nossos erros para o nosso processo de crescimento, tá bom? Tem que se culpar menos, tem que se arriscar mais. Planejar, aqui ó, planejar o nosso sucesso, tá? A gente tem que estabelecer metas, tanto individuais como profissionais. E a partir dessas metas que nós desenvolvermos, é que a gente vai conseguir estabelecer o nosso plano a médio, a curto e a longo prazo, tá joia? Quais as habilidades que eu possuo para poder chegar lá? Quais ainda eu preciso desenvolver? O que é que eu preciso, eu como pessoa, preciso para poder atingir essa etapa? Será que eu preciso abrir mão de alguma coisa? Será que eu preciso acrescentar algo a mais nas minhas características? Depois que a gente conseguir responder essas questões, aí nós vamos desenvolver um plano de ação. A partir desse plano de ação é que vão surgindo todas as outras questões, tá joia? A gente vai fazer um diário semanal, um diário mensal e um diário anual, com as atividades e as ações que a gente quer desenvolver para poder chegar até o topo do nosso objetivo, tá? E qual é o seu objetivo hoje? O que é que você pretende fazer hoje para que você consiga chegar no seu objetivo amanhã? Eu gostaria de saber quem de vocês já desenvolveu esse diário, tá? Essa vai ser uma das nossas atividades, você desenvolver um diário de ações. Sempre no início do ano eu passo uma atividade para vocês, que é o nosso caderninho de metas, tá? E a partir desse caderninho de metas a gente vai desenvolver. Mas isso aí eu vou passar para vocês depois, tá? Aguce a sua percepção. Quando a gente aguça a nossa percepção, a gente consegue desenvolver melhor as nossas emoções, tá? Consequentemente, a gente consegue colocar em prática tudo que a gente aprendeu lá atrás, com os nossos erros, com os nossos acertos. Uma outra atividade que eu vou passar para vocês ainda hoje é o nosso caderninho de emoções, tá?
Então, nós vamos ter 2 atividades para hoje, tá joia? A gente tem que trabalhar com a emoção do cliente. É muito importante que a gente consiga entrar no coração dele, sabe? Aquelas técnicas que nós aprendemos lá atrás, de perguntar o nome do cliente, perguntar qual é o momento que ele vai estar utilizando aquele produto ou aquele serviço, é justamente para nós utilizarmos a emoção do cliente a nosso favor, tá? O que acontece? Quando a gente conhece o cliente, quando a gente chama o cliente pelo nome, a gente já cria uma afinidade. E essa afinidade gera um vínculo. E é a partir desse vínculo que nós vamos fixar o nosso cliente. Cliente não, perdão, em nome de Jesus, cliente. Que nós vamos fidelizar o nosso cliente, tá joia? Queira fazer. O que diferencia os homens muito comuns dos homens grandes é a vontade de fazer. Eu amo essa frase, tá? Os limites, eles são as forças para que a gente continue cada vez mais buscando algo melhor, para que a gente continue cada vez mais buscando atingir os nossos limites, os patamares cada vez maiores na nossa vida, certo? Aqui no livro de vocês tem uma frase que eu acho muito bacana também, que é: concentre-se no sucesso e não no fracasso. Porque quando a gente se concentra muito no que passou, no que a gente fez de errado lá atrás, no passado, a gente não consegue enxergar o que está por vir no futuro. E é muito importante que a gente consiga olhar esse horizonte do futuro, tá? A gente, essa pandemia que está acontecendo, todo esse confinamento, a gente tem que tirar um tempinho para, além da solidão, nós termos contato conosco, utilizando a prática da solitude. A solitude é você conseguir se autoconhecer, tá? Vamos fazer uma autoanálise, onde nós estamos errando, onde nós estamos acertando, para que a gente possa, consequentemente, após todo esse período de transtorno que nós estamos passando, crescer, tá? Utilizar esse período para um crescimento pessoal. Dedique-se. Ponto. Aqui, tá aqui embaixo, ó. Dedique-se, gente. Quando a gente se dedica a transformar cada instante numa oportunidade de crescimento, a gente consequentemente consegue ultrapassar, sabe, esses limites que nós mesmos nos impomos às vezes, né? A gente vê as dificuldades como uma pedra gigantesca. Só que quando a gente se aproxima dessa dificuldade, a gente enxerga que quem proporciona o tamanho da dificuldade somos nós. Então, se a gente proporciona aquele tamanho micro, aquele tamanho pequeno, a dificuldade, consequentemente, vai se tornar pequena também, tá? Concentre-se nas atividades que você tem que desenvolver. Concentre-se em encontrar as soluções e não no problema dessa atividade, tá? Essas 2 atividades que eu vou passar para vocês, tanto o caderno de metas quanto o caderno de emoções, eu preciso que vocês façam ela diariamente até a nossa próxima aula, tá certo? Seja o que você prega. Aqui, ó. Muitas vezes, tá? Nós falamos algo e agimos de uma maneira totalmente diferente do que nós pregamos. Não é correto, não é certo, não é coerente, tá? As nossas atitudes têm que estar coerentes com a nossa fala. E quando isso não acontece, nós perdemos totalmente a credibilidade das outras pessoas, certo? Então é muito importante que exista essa coerência entre o falar e o agir. Uma outra coisa bastante importante também que eu preciso falar é para a gente se perguntar como nós estamos naquilo e que nós estamos exigindo do outro, né? Será que nós estamos agindo de acordo com o que nós estamos pedindo que o outro faça? Por exemplo, eu vou falar bastante desse período de pandemia com vocês, tá? A gente diz direto: não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. E você tá saindo de casa? Quando você sai da sua casa, quando você sai da sua residência, você está se protegendo, você está se prevenindo. É importante, tá? É importante que nossas ações e as nossas falas estejam coerentes, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. A nossa atividade eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? Lá
no grupo de vocês, eu vou precisar que vocês façam um diário de emoções e um diário de metas, tá? Todos os dias vocês vão alimentar esse diário de emoções. E se vocês sentirem que vocês modificaram em alguma coisa com relação à meta de vocês, vai lá e modifica também, tá? A meta, gente, ela tem que ser tangível, é importante isso, tá certo? Um super beijo no coração de todos. Espero que daqui a pouquinho nós estejamos na nossa salinha de aula, tá? Hashtag ninguém sai de casa ainda. Deixei uma super frase aqui para vocês. Na próxima aula nós vamos ver técnicas de vendas. Tudo é negociável. Se é ou não a negociação fácil é outra coisa, tá? Essa frase é de Carrie Fisher. Ela é uma pessoa maravilhosamente incrível. Quem quiser depois dar uma pesquisada nela. Carrie Fisher, aqui é a mulher maravilhosa. Quem quiser depois dar uma pesquisada nela no Google, que vale a pena, tá? Beijo no coração de todos. Até a próxima aula.